versículo 15 nós vamos ler. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Vou ler novamente. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos. E aqui, 2 níveis do agir bondosamente. Primeiro, uns para com os outros, ou seja, dentro da igreja. E depois ele diz, e para com todos. Amém? Ou seja, o nosso dever, a nossa responsabilidade de agir em bondade, não é apenas com os de dentro da casa de Deus, mas também com os de fora. Amém? Esse versículo ele tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar. Pode passar, por favor, Luana. Passar. Nós já vimos esses primeiros pontos. Isso, pode voltar agora, no 5. Isso, ponto 5. Nós vamos começar a partir daqui. Então, só trazendo novamente aquilo que nós estamos trabalhando, a gente está falando sobre o pacto de conduta cristã. Nós estamos, na verdade, falando sobre aquilo que se espera de todo cristão nazareno. A gente tem sempre enfatizado isso. Esses slides que a gente traz aqui, eles fazem parte do nosso manual. Nosso manual, ele tem uma seção em que ele trata tudo aquilo que a igreja espera daqueles que se unem à igreja do Nazareno e carregam esse nome. Irmãos, pode parecer às vezes no primeiro momento que isso é excessivamente zeloso, mas se você for fazer parte de qualquer associação, tem regras. Se você resolver, por exemplo, se associar ao Lions Club, ou ao Rotary, ou a qualquer agremiação que existe no mundo, aquela instituição, aquela associação, ela tem regras, sim ou não? Existe na vida humana, de um modo geral, regras que são esperadas. No caso do nosso pacto de conduta, o que os autores que elaboram o manual fazem é extrair os princípios bíblicos da conduta cristã e colocá-los de um modo organizado com os textos, como a gente sempre tem feito desde o princípio. A gente mostra, isso aqui é o manual, só que perceba, cada tópico, né, no primeiro momento, primeiro estudo, nós falamos sobre tudo aquilo, resumidamente, obviamente, que um nazareno deve fazer. E no último estudo que nós tivemos, no último momento que nós tivemos aqui do culto de terça-feira, agora é terça-feira, do culto de terça-feira, que foi o ano passado, nós começamos a falar sobre aquilo que o nazareno deve evitar. Sempre lembrando, está no nosso manual, irmãos, mas isso, na verdade, deveria ser observado por qualquer cristão. A diferença é que a nossa denominação tem um manual e ela coloca essas expectativas no manual. Então, isso que nós estamos fazendo, inclusive, cumpre uma das exigências do manual. O manual diz que o pastor da igreja, ele deve pelo menos ler uma vez por ano o pacto de conduta. Nessa primeira parte, nós estamos fazendo esse estudo de colocar aquilo que o nazareno deve fazer e o que deve evitar, como a gente tem feito desde o último encontro. Mas, nos próximos encontros, a partir desse hoje, que encerra essa segunda parte, nós iremos tratar de temas importantes da sociedade à luz da Bíblia e da nossa cosmovisão, da visão da igreja do Nazareno. Vamos falar sobre eutanásia, vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre ministério feminino, o que é que a igreja do Nazareno pensa sobre o ministério feminino. Todos esses temas estão no manual, no pacto de conduta, e nós vamos estar tratando durante esses dias. Vamos orar? Senhor, que o nosso coração, nossa mente estejam preparados, ó Deus, para compreender com clareza a orientação não do manual, porque o manual foi escrito por seres humanos, mas, Deus, da intenção de refletir os valores da palavra de Deus para a nossa conduta. Como temos sempre falado nessa série, Pai, nós queremos que a nossa forma de agir, ela seja um reflexo do nosso caráter. Então, que o Senhor, ó Deus, possa
usar essas reflexões, esses estudos, ó Pai, como uma oportunidade de meditarmos acerca do nosso caráter e observarmos coisas que podemos evoluir, corrigir, aperfeiçoar para a glória do Senhor. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aquilo que o nazareno deve evitar, veja o que traz o ponto 5. Disputar, pagar o mal com o mal, envolver-se em mexericos, caluniar, divulgar suspeitas prejudiciais ao bom nome de outros. Ou seja, temos uma gama de atitudes que podem ser resumidas com essa primeira parte: pagar o mal com o mal, e que tem a ver com o versículo que nós acabamos de ler. Em uma outra passagem, o apóstolo Paulo diz: não vençam o mal com o mal, não se deixem se vencer pelo mal, na verdade, mas vençam o mal com o bem. A única coisa capaz de vencer a maldade é o bem, é fazer aquilo que é bom, é fazer aquilo que agrada a Deus. O mal jamais vence o mal, irmãos. O mal só se soma ao mal. Quando nós somos prejudicados de alguma forma, quando algo de ruim acontece conosco, quando, enfim, a coisa não sai como planejado e alguém de algum modo prejudica você, vingança, retribuir de um modo ruim, ou até mesmo que você não retribua em atitudes, mas guardar um sentimento ruim a respeito daquela pessoa, não vai contribuir para que aquilo se resolva. Não vai vencer aquela maldade. A maldade só é vencida com o bem. É esse o valor que a palavra de Deus traduz para nós quando fala sobre isso. Então, disputar. Às vezes, o pagar o mal com o mal não fica restrito só a quando eu me vingo. Às vezes é quando se cria um ambiente de disputa, de rixa, de rivalidade. Às vezes vemos isso, irmãos, acontecendo na igreja. Certa rivalidade por causa do ministério X, ou o ministério do louvor, ou o ministério infantil, ou a pregação da palavra. A palavra de Deus, ela deixa claro que nós somos um corpo. E Paulo, quando ele fala sobre o corpo, ele está dizendo: olha, o corpo não é feito só de olho, o corpo não é feito só de pé, ou seja, há diversidade no corpo. Quando há disputa na igreja, e quando há disputa de um modo geral, mas falando da igreja, que é o corpo de Cristo, nós estamos querendo equiparar todas as pessoas a uma coisa só. Quando há disputa pelo dom da hospitalidade, ou há disputa pelo dom de profecia, quando há disputa por qualquer lugar na igreja, nós estamos minando o fato de que nós somos diferentes uns dos outros. Que Deus, o Espírito Santo, em sua sabedoria e soberania, nos deu coisas diferentes. Então, não devemos nos entregar à disputa. Olha o que ele coloca aqui: envolver-se em mexericos. O que é mexerico? Mexerico é fofoca, maledicência. Todas essas coisas significam a mesma coisa: falar de outras pessoas sem estar na presença delas. Nós devemos, irmãos, abominar a fofoca. Há um provérbio, não um provérbio popular, um provérbio da Bíblia mesmo, que diz assim: como os mexericos são doces. Ou seja, a fofoca, irmãos, e eu estava lendo esses dias um sermão que trata justamente sobre isso, um sermão de John Wesley. Ele fala que a fofoca é tão naturalizada, não é? A fofoca é tão comum entre as pessoas, que ele coloca lá uma coisa interessante. Ele diz: todo mundo faz tanto fofoca, que parece que a humanidade inteira está conspirando contra a gente, quando nós já resolvemos não falar mal de outras pessoas. Então, irmãos, nós não podemos ser dados à fofoca. Caluniar é atribuir algo ruim a outra pessoa. Dizer fulano matou cicrano. Isso é, juridicamente falando, não é bem assim. Tem a diferença entre calúnia e difamação. Mas, do ponto de vista bíblico, é você atribuir um fato ruim a outra pessoa sem que isso seja verdadeiro. A palavra diz que o nosso sim deve ser sim e o nosso não, não. Ali a palavra está falando sobre juramentos. Nós não devemos jurar, porque para o crente, para o discípulo de Cristo, a sua palavra é suficiente. Eu vou fazer, conte comigo. E o que passa disso é do maligno. Ficar prometendo, ficar arvorando coisas grandes. Isso também deve ser aplicado no que diz respeito à calúnia. Nós não devemos falar de coisas das quais nós não temos conhecimento. E não devemos alimentar esse tipo de conversa. Porque às vezes a pessoa, ela não gosta de ela mesma divulgar a fofoca, mas ela gosta de ouvir. Irmãos, não seja nem um divulgador, nem um ouvinte, nem um alimentador de fofoca. Pastor, e como é que eu faço quando alguém vem com uma fofoca de um irmão ou de qualquer outra pessoa para mim? O que é que eu faço? Se Vitor chega para mim com a notícia
que ninguém está sabendo sobre Maíra. O que eu faço? Você corta aquele assunto dizendo assim, com toda a educação: ô irmão, a pessoa de quem nós estamos falando não está aqui. E se você vai falar alguma coisa que não seja um elogio, elogio você pode elogiar, elogie, fale bem das pessoas. Agora, alguma coisa que de algum modo vai tocar no caráter daquela pessoa, vai dizer respeito a algo em particular da vida dela, a uma falha. A palavra do Senhor tem um procedimento no Evangelho de como nós portamos quando o nosso irmão falha. A primeira coisa que nós devemos fazer, em primeiro lugar, quando uma coisa dessa chega, primeiro, não alimentamos. Olha, essa pessoa não está presente aqui, não vamos falar sobre isso. Mas a Bíblia, ela orienta, irmãos, que quando o nosso irmão falha, e o sermão de John Wesley que eu estava lendo esses dias trata sobre isso, quando nosso irmão falha conosco, ou quando nós sabemos de uma falta, de um pecado de um irmão, a Bíblia diz que a primeira coisa que devemos fazer é conversar com ele, conversar com ela, e exortar essa pessoa em amor. Irmão, eu vi que você, e não é alguém que lhe disse não, é você viu, você presenciou, você vai ter com ela, Jesus diz. Essa pessoa, ela não ouviu, ela não se arrependeu. Ela vai dizer assim: é verdade, eu disse mesmo, eu fiz mesmo, mas não estou nem aí. Problema seu se você acha que eu estou errado. Problema seu se a Bíblia diz que isso que eu fiz está errado. Ok, essa pessoa não se arrependeu. A Bíblia diz que o segundo passo é 2 ou 3 testemunhas daquele fato. Você vai e conversa novamente com aquela pessoa. Se aquela pessoa, seja na primeira etapa ou na segunda etapa, quando você leva mais alguém para conversar com aquela pessoa faltosa, se ela se arrependeu, a Bíblia diz: você ganhou o seu irmão. Mas se ela permanece impenitente, isso deve ser levado à igreja. E se essa pessoa se arrepende diante do confrontar de toda a congregação, amém, aquela pessoa foi ganha. Mas se ela permanecer impenitente, a Bíblia diz: trate essa pessoa como um pagão. Se essa pessoa não se arrependeu com uma confrontação direta, com 2 ou 3 testemunhas, e quando isso é tratado a nível de igreja, isso significa que ela não mais tem compromisso, ela não tem uma postura de compromisso com o corpo de Cristo. Então, é assim que nós tratamos quando um irmão peca. Não com calúnia, não com fofoca, não divulgando suspeitas prejudiciais ao bom nome de outros. Às vezes, aquela informação que chega até outra pessoa é só uma suspeita, ninguém sabe. É uma coisa que o outro, eu acho, aí nisso de eu acho, já ouviu aquela brincadeira telefone sem fio? Disso do eu acho, se transforma às vezes em uma bola de neve gigante que prejudica a reputação e o bom nome de uma outra pessoa. Então não devemos ser propagadores, ouvintes e alimentadores de qualquer tipo de coisa nesse sentido. Uma coisa que a gente fala, quando a gente coloca, e muita coisa, tem muito disso nos nossos dias, e a gente coloca sempre lá na descrição do grupo da igreja, de regras a serem seguidas lá no grupo. Fake news. O que é fake news? Informação falsa. Irmãos, como tem informação falsa? E claro, nós podemos às vezes compartilhar uma determinada informação ou notícia inocentemente achando que aquilo é verdadeiro e aquilo era falso. Mas uma recomendação que eu faço para você, antes de compartilhar, pode ser para o seu melhor amigo, verifique direitinho se aquela notícia procede. Pastor, eu recebi um link com uma notícia dizendo, sei lá, que vai cortar a aposentadoria de todo mundo. Um exemplo, mandaram um link para mim. Qual é a recomendação que eu faço para você? Cheque isso em 2, 3, 5, 10 jornais, se você puder. Veículos de informação, antes de você passar isso para outra pessoa. Se você recebe um link, você recebe um artigo, você recebe alguma coisa, e lá tem um texto dizendo uma coisa, que, sei lá, dizendo que, todas as igrejas agora vai ter que se reunir só no domingo, a notícia que você recebeu. Está proibido reunir outros dias da semana. E você não checou, e você sabe que há uma possibilidade de que aquilo não seja verdadeiro, irmão, você compartilhando aquilo, você está sendo um mentiroso, você está sendo um propagador de mentira. Nós não podemos compactuar com a mentira, amém? Pode passar, por favor. Sexto ponto aqui, ser desonesto, procurar lucros indevidos nos negócios, levantar falso testemunho e praticar obras semelhantes das trevas. Ou seja, ele traz algumas coisas, mas ele coloca praticar obras semelhantes das trevas. Ou seja, há muitas outras coisas que poderiam estar aqui. Mas eu quero abrir com você o texto de Romanos 12. Abra comigo Romanos 12.
que é uma das referências que está aí. Romanos 12, 17. Na verdade, a partir do 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Veja, um parênteses aqui. O que é que o pessoal da produtividade, os coaches, dizem hoje? Que você estiver sentado em uma mesa em que todo mundo sabe menos do que você está na mesa errada. Veja, a Bíblia diz que nós devemos estar dispostos a nos associar com qualquer pessoa. Não sejam sábios, aos seus próprios olhos. 17. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo, olha, não é seu amigo, parente, não é, se o seu inimigo, alguém que odeia você, está com raiva de você, tiver fome, lhe dê de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, foi o que eu mencionei no começo, mas vençam o mal com o bem. Deixa eu explicar essa expressão aqui. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Deixa eu perguntar para você já recebeu algum bem inesperado de uma pessoa que você nem imaginava? Já recebeu uma coisa boa, uma atitude, um gesto bom de uma pessoa que você não esperava nada por ela? Quando você recebeu, você não ficou pensando pelo menos algumas horas, por que essa pessoa fez isso por mim? Ficou pensando nisso? É isso que significa a expressão amontoar brasa sobre a cabeça ficar fervendo, ela vai ficar pensando. Quando nós, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo ao citar as escrituras, fazemos algo de bom por alguém que só nos faz mal, temos uma atitude boa por pessoas que nos feriram, que nos fizeram mal. Não estou dizendo que você deve conviver e sempre estar próximo de pessoas que fazem mal a você, mas você deve ter uma postura de bondade em relação a essas pessoas. Você faz um gesto que elas não esperarem de você, elas vão ficar pensando nisso por muito tempo. Brasas na cabeça. E talvez seja isso que vai fazer com que as pessoas se arrependam, conheçam o Evangelho e se convertam. Muitas histórias de conversão começaram com bem que foi feito a pessoas ruins, pessoas más, pessoas que eram inimigas daquele cristão, daquela cristã. Amém? Só aí já dá para a gente pensar muita coisa, não é verdade? Aí ele diz, procurar, ser desonesto. Meus irmãos, cabem muitas coisas aqui na desonestidade. Veja, hoje estava eu e Jaque lá no atendimento lá fazendo a renovação da assinatura da conta, né? Jaqueline é a tesoureira, eu sou representante legal da igreja, a gente tem que ir lá todo ano na Caixa Econômica para renovar nossa assinatura. Enquanto nós estávamos lá no atendimento, né, que demorou um pouquinho, porque deu problema no aplicativo, não estava renovando a senha, enfim. Chegou um rapaz e, num atendimento que não era o dele, foi lá resolver um negócio, né? Meus irmãos, isso é uma coisa muito pequena, sim ou não? Não é uma coisa pequena, boba, mas é desonestidade. Porque não era o atendimento daquela pessoa. Quantas vezes você já viu, até nós mesmos já fizemos, irmãos, vamos ser sinceros aqui, está lá a repartição lotada, aí você chega ou vê alguém chegando assim, no atendimento, é só para tirar uma dúvida, e nesse tirar uma dúvida a pessoa passou na frente de todo mundo que estava lá, tirou a senha e estava esperando. Isso é desonestidade, e eu estou dando só um exemplo. Sabe o que acontece muito? Eu gosto muito de ler e estudar. Sabe o que acontece muito no meio acadêmico? Aquilo que a gente chama de plágio. Plágio é você pegar um conteúdo que não é seu e colocar num determinado trabalho acadêmico como se fosse seu. Isso é roubar intelectualmente uma pessoa. Aquela ideia não é sua. Aquele pensamento, aquela frase, aquele parágrafo não é seu. E isso se aplica, meus irmãos, a tantas áreas. Nós não podemos ser desonestos.
Uma coisa que acontece muito, por exemplo, receber crédito por uma coisa que você não fez. Às vezes até na igreja acontece. Chegar, por exemplo, o Ministério Infantil preparou ali um painel, coisa maravilhosa, aí chega alguém e me diz: pastor, que painel lindo que você fez. Foi, irmão. Ó, deu trabalho. Isso é desonestidade. Não, irmã, quem merece o reconhecimento é o Ministério Infantil. Foram eles que passaram a noite todinha aqui arrumando. Percebe como a desonestidade ela está em coisas pequenas? Então, nós não podemos ser desonestos. Procurar lucros indevidos no negócio. Eu vou dar um exemplo do que significa lucro desonesto. Primeiro, lucro desonesto, o nome já diz, lucro indevido, perdão. Não quer dizer que você não deve lucrar. Lucrar faz parte da atividade empresarial. Agora, o lucro indevido é o lucro exagerado, é o lucro que está na cara. Já foi comprar, você vai comprar um tripé desse na loja A, ou mesmo, a mesma marca, mesmas funções, na loja A do não crente, o tripé está R$100. Aí na loja do crente, que comprou no mesmo lugar do não crente, está 230. Isso é lucro indevido. Nós não temos o direito de ter lucro indevido, de explorar outras pessoas, no comercializar, na atividade empresarial. Amém, irmãos? Vou dar um exemplo de uma coisa muito triste que aconteceu no nosso país. Eu lembro que eu ouvi uma frase nessa época, que acho que foi de um jornalista, não lembro exatamente agora, mas que retratava ali uma situação de desonestidade. Quem lembra da greve dos caminhoneiros que teve em 2016 ou foi 2017? Lembra da greve dos caminhoneiros? Ficou vários dias sem combustível, sem abastecimento nas lojas. Irmãos, eu lembro que no dia que foi anunciada a greve começou a subir preço e tudo. Ora, irmãos, não tinha nem desabastecido nada, mas o povo já estava subindo o preço porque sabia que ia desabastecer. Ou seja, aquele arroz, aquela que o mercado tinha comprado a tanto, ele subiu e teve um lucro excessivo só por conta de uma notícia de que ia ter a greve dos caminhoneiros. Não tinha havido desabastecimento ainda, só notícia de que poderia haver uma greve e o povo estava subindo os preços, subindo água. Teve lugar que a água era vendida a tanto. Isso aconteceu na pandemia também, super inflacionamento dos preços. O que é que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Naquela ocasião eu vi uma notícia, né? Eu vi um pensamento de um jornalista comentando aquilo ali. Ele disse: olha, durante o furacão tal nos Estados Unidos, aquela região que foi afetada, as pessoas baixaram os preços das coisas para ajudar as famílias desabrigadas, enfim. Aí naquela outra situação em tal país, no terremoto no Japão, os preços foram abaixados para que as comunidades, as pessoas pudessem comprar as coisas, não faltasse mantimento. Aqui foi ao contrário. Aí ele fala: o jornalista falou na ocasião, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem furacão, mas o Brasil tem uma coisa pior, que é a corrupção. É a baixa moralidade do nosso povo, que é pior, muitas vezes, do que um furacão, do que terremoto. E, irmãos, infelizmente, esse tipo de coisa acontece até entre os crentes. Então, a desonestidade não pode estar entre o nosso meio. Levantar falso testemunho, isso é um dos 10 mandamentos. Não levantarás falso testemunho contra o seu próximo, que casa naquilo que a gente falou sobre caluniar, difamar, fofocar e praticar obras semelhantes das trevas, como foi mencionado aqui. Pode passar, por favor. O ponto 7 diz o seguinte: entregar-se à vaidade de vestuário ou comportamento. O nosso povo deve vestir-se com a simplicidade e modéstia cristãs que convém à santidade. Aqui, meus irmãos, nós temos um ponto que precisa ser bem explicado. Nós respeitamos, são irmãos em Cristo, mas há algumas igrejas que nesse assunto tem aquilo que nós chamamos de usos e costumes. Você já ouviu essa expressão? Usos e costumes? Usos e costumes são regras específicas de vestuário, geralmente toca na questão do vestuário, de comportamento, de conduta X ou Y. Não é o caso da igreja do Nazareno. Tem igrejas que tem, só pode usar se for saia, se for calça, se for paletó, só pode. A nossa igreja não tem, mas há uma orientação, não apenas do nosso manual, mas da palavra de Deus, no que diz respeito ao nosso vestuário, ao nosso comportamento. Ou seja, o nosso vestuário ele deve ser modesto. Quando se fala modesto, não quer dizer que deve usar a roupa. Pastor, o manual diz que a gente tem que usar a roupa modesta, então vou pegar uma roupa velha, esfarrapada e usar. Não estou falando disso.
Está falando, a modéstia aqui diz respeito a escolher no seu vestuário, na sua apresentação pessoal, uma roupa que seja condizente com o caráter cristão. Isso é modéstia, isso é simplicidade. O que entra aqui também na questão da simplicidade do vestuário. Aqui o bicho pega, porque... Irmãos, nós precisamos, olha que coisa, que o manual que a palavra de Deus traz. Nós precisamos ter um vestuário que seja um modo de vestir que não fira, às vezes, o irmão que congrega conosco. Eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Eu sei que há igrejas, em realidade, e hoje virou uma moda isso, né? Pastor, a igreja cresce um pouquinho, vamos plantar uma igreja em Orlando. Irmãos, uma coisa é o vestuário, o estilo de vida de um pastor e até de uma congregação, de uma igreja que está em Orlando, nos Estados Unidos. Outra coisa é o padrão, a forma de se apresentar de um modo geral de quem mora em Caruaru. Irmãos, pense comigo, se você na semana que vem, no próximo culto de oração, você me visse todo vestido de Gucci, com um Rolex de seus 30, 40 mil reais. Pergunto, isso é pecado? Não é pecado. Se foi obtido licitamente, né? Se não foi através de desonestidade, tudo bem. Agora eu pergunto, se eu viesse semana que vem com esse outfit, né, que o povo chamava outfit, né, nos memes, se eu viesse com essa roupa, com esse vestuário, isso é condizente com a realidade que nós vivemos? Não é condizente. Então, nós devemos ter cuidado em todas as maneiras que nós nos portamos, para não ferir, para não ser uma pedra de tropeço, é a expressão que a Escritura usa, para outras pessoas. Ou seja, devemos escolher bem aquilo que faz parte do nosso vestuário, e aqui ele traz também modéstia cristãs que convém à santidade. Nós não devemos, homens e mulheres, nos lugares em que há usos e costumes, muitas vezes só há vestimenta e regra para as mulheres. Mas, irmãos, os homens e as mulheres devem se vestir de um modo que não fira a santidade de um modo geral. E isso entra uma série de coisas. Roupa colada demais, roupa curta demais, roupa que não é própria para aquele ambiente. Irmão, você pode ir para a academia, você pode ir para a praia, você pode ir para a igreja, você pode ir para cada um desses lugares, há uma roupa que é condizente com aquele lugar. Mas em todos eles, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vestimos. Amém? Entre as redes sociais aqui também, que as pessoas, às vezes falta muita moderação entre os cristãos quando a gente fala sobre esse assunto. Eu quero ler com você esse texto de Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, ou seja, igual para homens e para mulheres, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Aqui Paulo não está proibindo, até porque há um outro texto do apóstolo Pedro que corrobora isso que eu vou dizer aqui. Paulo não está proibindo você de
usar adornos, de usar tranças, de usar coisa. Ele está dizendo que a nossa beleza, isso vale para homens ou para mulheres, não deve estar nessas coisas, que aquilo que há de bonito em nós é a nossa conduta, é o nosso modo de agir. Paulo está dizendo isso porque Timóteo era pastor em Éfeso, e em Éfeso, assim como em outras cidades muito urbanas, a adoração pagã, não a adoração cristã, mas a adoração pagã, ela estava muito conectada entre os sacerdotisas, entre os sacerdotes de outras religiões, com os adereços. Eles chamavam a atenção por meio dos adereços. Paulo não está dizendo que usar adereços seja pecado, mas que o que deve chamar a atenção para nós não são essas coisas. Não tem a ver com o vestuário, não tem a ver com os adereços que nós usamos, mas sim as nossas boas obras. Ou seja, a nossa conduta, Paulo está dizendo, ela vai à frente de qualquer outra coisa em nós. Amém? Vamos passar esse ponto aqui então. 8. Esse aqui também tem muita coisa, irmãos, que nós poderíamos falar, mas ele diz o seguinte: entreter-se com música, literatura e divertimentos que desonram a Deus. Eu quero ler com você esse texto de 2 Coríntios capítulo 6, por favor. 2 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler versículos 14 ao 17. Segunda Coríntios 6, a partir do 14. Olha o que diz o texto: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos? O que Paulo está dizendo nesse texto é que a nossa vida, ela deve demonstrar que há uma separação muito clara entre quem nós somos, o Deus a quem nós servimos e aqueles que não servem a Deus. O tempo todo a Bíblia trata a santidade, e esse é só um dos aspectos da santidade, como consagração, separação para um determinado propósito. Então, quando dizemos que somos santos em Deus, significa que Deus nos separou do mundo, dos seus princípios, da sua forma de pensar e de agir. Então, quando o manual traz aqui, entreter-se com música, literatura e divertimentos que desonrem a Deus, significa que nós, meus irmãos, somos capacitados por Deus a separar coisas de coisas. Esse artigo não está dizendo, por exemplo, que é pecado você ouvir uma música, qualquer música secular que seja, mas aquela música que desonra a Deus. E eu vou dizer para você, a música que é produzida por cristãos que desonra a Deus. E você deve ter maturidade para fazer isso. Eu vou dar o exemplo célebre e clássico. Tem uma música que não dá para chamar de louvor, que se chama Sabor de Mel. E que essa música é uma música vingativa. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus. Vai não, não vai. Desse jeito não vai não. É uma música vingativa. É uma música que é vingativa e ela é cantada nas igrejas. Então percebe, irmãos, ao passo em que há músicas que não foram feitas por cristãos e a letra não desonra o Senhor.
então nós devemos ter. A palavra de Deus, eu estava falando sobre isso com uma pessoa ontem. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, e aqueles que têm a mente de Cristo, eles discernem, julgam todas as coisas e por ninguém são julgados. Quem é espiritual é capaz de julgar. Isso é próprio, isso é bom, isso reforça coisas boas, isso não é. Agora, quando falamos sobre literatura, música, essa questão da literatura, meus irmãos, como tem se difundido? Digo isso porque eu gosto de ler e estou sempre vendo alguma coisa na área de literatura, de livros no geral. Irmãos, como tem livros escritos e autores que escrevem hoje e que tem um estilo de escrita, tem uma retratação da vida quase pornográfica. Livros que são publicados hoje, autores que são publicados e que são best-seller hoje. Nós devemos nos afastar disso. Agora, perceba, aí onde entra a maturidade e o discernimento. A Bíblia retrata coisas ruins? Retrata maldade? A Bíblia mostra maldade? Mostra. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades terríveis. E fala qual era o pecado dessas cidades. Agora, uma coisa é um texto que retrata a maldade humana como ela é. Outra coisa é um texto, um livro, um filme, uma peça artística que valoriza e exalta a maldade. Consegue perceber a diferença? A Bíblia retrata a maldade o tempo todo, mas a Bíblia não faz propaganda da maldade. A Bíblia não incentiva a maldade. Então perceba, há coisas que nós assistimos, por exemplo, eu assisti esses dias com os irmãos o filme que conta a história do Dietrich Bonhoeffer. Vitor estava lá com a gente. E durante o filme muita maldade é retratada, sim ou não, Vitor? Sim. Agora, em algum momento a maldade é exaltada no filme? Não. Então é bom, pode assistir. Conseguiu perceber a diferença? Uma coisa é a descrição, ou quando um filme ou uma animação, ou qualquer coisa que seja, aponta para coisas ruins que acontecem. Ele está retratando a vida humana como a Bíblia retrata muitas vezes. A Bíblia, por exemplo, não esconde o pecado de adultério de Davi. Davi adulterou, o rei Davi adulterou, traiu a vontade de Deus, foi infiel com um dos seus homens mais importantes, que era Urias. A Bíblia retrata ou não retrata essa maldade? Retrata. Agora, em algum momento a Bíblia elogia Davi? Não. Percebeu a diferença agora? Uma coisa é eu estar assistindo alguma peça, algum filme, alguma série, que em algum momento tem ali alguma cena de violência, ou uma cena como parte do enredo. Agora, outra coisa são peças, filmes, arte em geral, que propagandeia, que trata essas coisas como coisas boas, que incentiva essas coisas. E isso exige maturidade. É por isso, irmãos, que eu e você precisamos conhecer bem a palavra de Deus, precisamos conhecer bem os princípios da palavra de Deus. Porque aí quando estamos diante de uma coisa nesse sentido, onde o mal é tratado como bem e o bem é tratado... A Bíblia faz isso, né? A Bíblia traz isso no profeta Isaías. Ele diz: ai daqueles que chamam o mal bem, ao bem mal, as trevas luz e a luz trevas. Ou seja, o problema não é quando as coisas são retratadas como elas são. Vou dar um exemplo de uma série de filmes. Alguém aqui já ouviu falar do Senhor dos Anéis? Já ouviu? Nunca ouviu falar do Senhor dos Anéis? Já ouviu? Pronto. Você está lá assistindo o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem mago, tem cavaleiro, tem espada, tem luta, tem um monte de coisa. Mas, no todo daquilo que é apresentado, o mal é apresentado como mal e o bom é apresentado como bom. Está tudo certo. Agora, você assiste uma série em que aquilo que é ruim está sendo exaltado, incentivado, sendo tratado como bom. Aí a gente deveria reconsiderar. Amém? Então, o princípio que está sendo colocado aqui é que nós devemos ter consciência. Irmãos, isso só vem com maturidade e conhecimento da palavra de Deus. Saber aquilo que desonra a Deus, só tem como saber conhecendo a palavra de Deus. Então, precisamos nos encher da palavra para quando nós estamos lidando, não é proibido. Não, perceba que não há nem no manual, nem no pastor, nem na igreja do Nazareno proibição de nada. O que há é orientação de que você siga os princípios da palavra de Deus quando estiver consumindo qualquer conteúdo artístico. E não tenha vergonha de dizer assim: eu assisti o primeiro episódio dessa série aqui,
vi que tem muita coisa aqui que eu não vou aproveitar. Não tenha vergonha de parar de assistir a série, não. Tenha vergonha de sair da sala do cinema, não. Porque, irmãos, quando agimos assim, estamos mostrando que há uma diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Amém? Vamos ficar de pé? Queridos, esse pacto de conduta, essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar o pacto de conduta, ele vem para nós refletirmos, não é para trazer um peso de culpa agora, o pastor disse sobre isso. Não, isso, entenda, cada vez que aprofundamos a nossa comunhão com Deus e somos apresentados a valores da palavra de Deus que norteiam a nossa conduta, não é no sentido de trazer peso, claro que traz uma responsabilidade, claro que traz um entendimento novo da Escritura a respeito de uma determinada conduta, mas a reação a isso deve ser: eita, o pastor falou uma coisa aqui que eu falho nessa área, então não vem nem mais no culto de oração, para não ouvir mais coisa, e vou me abraçar com isso aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: a verdadeira liberdade é quando nós podemos dizer não. Qual é a diferença entre uma pessoa que... Até compartilhei um devocional sobre isso esses dias. Qual a diferença entre a falsa liberdade e a verdadeira liberdade? Aqueles que estão ainda cegos pelo pecado, presos na escravidão do pecado, eles acham que são livres porque podem fazer o que querem. Mas fazer o que dá na telha não é liberdade, é escravidão do pecado. A verdadeira liberdade é quando eu estou diante daquilo que eu sei que me atrapalha no meu relacionamento com Deus e eu digo assim: eu não quero isso. E só o verdadeiro cristão pode fazer isso. Só o verdadeiro cristão pode dizer não. Pode fazer como Daniel e os seus amigos, que resolveram que não iam comer daquela comida do rei, porque naquele contexto, aqueles alimentos eram considerados impuros pela lei de Moisés. E Daniel e os seus amigos disseram: não. A liberdade, não só quando dizemos sim, mas muitas vezes, especialmente para aquilo que nos atrapalha na nossa comunhão com Deus, quando dizemos não. Amém? Que você e eu possamos dizer os nãos devidos para aquilo que não vai nos fazer bem. Eu posso dizer para você que nessa área da música eu precisei adotar uma postura, sabe, irmãos? Eu sempre gostei muito de todo tipo de ritmo que você imaginar, tirando funk. Eu não consigo gostar de funk. Enfim, mas eu sempre gostei muito de música. Sempre gostei. E um dado momento da minha vida ali, entre 18 e 20 anos, eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão envolvia não escutar aquilo que não faz bem. Irmãos, eu ouço uma música nova, ainda não estou 100% no inglês, mas eu ouço uma música nova que ela é num idioma estrangeiro, enfim, e aí eu começo a prestar atenção naquela letra. Eu não entendo todos os termos ali do inglês, eu vou pesquisar a tradução daquela música. E se aquela música não propaga bons valores, eu não vou mais escutá-la. Pastor, mas isso é uma privação. Estávamos conversando hoje no discipulado, eu e irmã Fernanda. Aquilo que o apóstolo Paulo fala: considero que os nossos leves e momentâneos sofrimentos da presente era não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós em Cristo Jesus. Há sim um custo do discipulado, mas ele não é nada comparado com o que é a eternidade. Então, não deixe uma ninharia. Meus irmãos, o que é isso? O que é essa decisão que eu fiz? Eu abandonei uma ninharia. Eu não escuto um monte de coisa, mas o que é isso comparado com a eternidade? É nada, é uma ninharia. Então, às vezes, a gente fica fazendo barganhas com Deus a respeito de certas coisas. Se é algo que interfere na sua comunhão com Deus, não fique negociando, não. Entregue a Ele. E que Deus te dê a sabedoria a respeito disso. Não estou falando sobre coisas que são pecado ou não. Há um outro assunto, por exemplo, que desperta muita polêmica. Estou já terminando. Entre as pessoas, que é a questão da tatuagem. Irmãos, não é pecado fazer tatuagem. Não tem um versículo na Bíblia que possa ser usado por ninguém como base para fazer tatuagem. Agora, há certas circunstâncias
em que fazer uma tatuagem vai ser pecado, não pela tatuagem em si. Mas um filho, por exemplo, que ainda está sob a tutela dos seus pais e faz isso à revelia dos seus pais, ele está pecando. Não porque ele fez a tatuagem, mas porque ele desobedeceu um outro princípio fazendo isso. Há coisas que não são pecado em si mesmas, mas a forma que elas são feitas é pecaminosa. Então, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para as decisões da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Sabendo que se nós, irmãos, já que estamos nos aproximando da mesa do Senhor, se nós dizemos não para coisas assim, o nosso Jesus, ele disse não para a sua glória, se esvaziou dela. O nosso Jesus disse não para uma série de coisas, para ter uma vida santa aqui. Eu gosto de uma frase que diz que nós não somos salvos apenas pela morte de Cristo, somos salvos também pela forma que ele viveu. A música que o Vitor cantou aqui fala: Cristo é o último Adão. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e atingiu toda a raça humana. Mas o apóstolo Paulo fala que maior é a graça de Deus, porque através da obediência de um homem, muitos são salvos de um sem número de pecados. Pela obediência de Cristo. Então, já que nós estamos falando sobre conduta, lembremos, irmãos, que o sacrifício de Cristo, dentre muitas coisas, foi um ato de obediência a Deus. E quando participamos da mesa do Senhor, também estamos fazendo isso obedecendo a uma ordenança. Mas para nós, os nazarenos, a ceia do Senhor, ela é mais do que uma ordenança, ela é um sacramento. O que significa dizer que a ceia é um sacramento? Primeiro, ela é um meio de graça. Ou seja, diferente daqueles que são memoriais na sua visão sobre a ceia, como os batistas, assembleanos, pentecostais, eles creem, aqueles que creem que a ceia é apenas um memorial, eles creem que tanto faz se você participa ou não da ceia. Para nós não. Para nós é importantíssimo que participemos da ceia. Porque vejam, irmãos, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que muitos, por participarem da ceia indignamente, adoeceram, enfraqueceram, sofrem no seu corpo participarem mal da ceia do Senhor. Agora, se aqueles que participam indignamente da ceia do Senhor do modo errado sofrem, irmãos, aqueles que participam do modo correto, como eu creio que nós iremos participar agora, com a intenção correta, com o discernimento correto do corpo e do sangue de Cristo, eles com certeza são abençoados. Porque o Senhor Jesus disse no Evangelho de João que se nós não comêssemos do seu corpo e não bebêssemos do seu sangue, e obviamente ele se referia ao sacramento do Senhor, não teríamos vida em nós mesmos. Ou seja, esse sacramento é vida de Deus para as nossas vidas, é um transmitir da graça do Senhor para os nossos corações. É por isso que a gente sempre bate na tecla: não perca o culto de ceia do Senhor, porque nós perdemos quando deixamos de participar desse momento. Nós vamos orar agora ao Senhor. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo, tome então do pão, beba do cálice. Esse autoexame é para participar. Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus são convidados a esse exame, são convidados a colocar a alma, o coração diante do Senhor, a consciência, e pedir perdão, reconciliação. Pastor, eu pequei com outra pessoa, eu ofendi outra pessoa, ela não está aqui. Coloque o seu coração em arrependimento diante do Senhor e na primeira oportunidade busque essa pessoa para reconciliar-se com ela, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos estes elementos, o pão e o suco da uva, ó Deus, diante do Senhor, que simbolizam para nós o corpo e o sangue de Cristo. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê boa consciência para participar desse ato. Nós colocamos diante do Senhor todos os pecados do pensamento, das palavras e da atitude, e te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a participar da mesa do Senhor com boa consciência, discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nos trazer para essa mesa rica e farta, com alegria de coração, porque ela só é possível porque Jesus nos ama. É em nome dele que nós te pedimos. Amém. Amém? Enquanto louvamos ao Senhor, você pode se aproximar da mesa do Senhor e tomar os elementos em nome de Jesus.